Este programa é livre para todos os públicos. É o programa Bíblia no meu dia a dia que chega até você. Que bom nós estarmos juntos na presença do Senhor para ouvir a voz de Deus que fala conosco pela palavra. Estamos estudando a carta de Paulo a Tito. Então quero convidar você a se motivar aí nesse nosso estudo bíblico para que nós vivamos bem esse momento da graça de Deus. Vamos suplicar o dom do Espírito Santo para que Ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar sua palavra, sua Bíblia, o seu caderno, porque nós estamos numa nova jornada de estudo bíblico, a carta de Paulo a Tito. É uma carta pastoral e vai nos ajudar muito na nossa visão de igreja, mas também na nossa caminhada de fé. Então, anota aí, o texto é Tito 1, versículos de 5 a 9. Tito 1, versículos de 5 a 9. Então, pega aí a sua Bíblia, vamos ler o texto? Eu te deixei em Creta para organizares o que ainda falta e constituíres presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que te dei, a saber, o candidato seja isento de acusação, casado com uma só mulher, tenha filhos crentes, não acusados de devassidão, nem rebeldes. É preciso que o bispo, como administrador de Deus, seja irrepreensível, não seja arrogante, não dado à ira, não dado ao vinho, nem violento, nem avarento, seja, pelo contrário, hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, santo e tenha domínio de si. Apegado à palavra digna de fé, segundo o ensinamento, seja ele capaz tanto de exortar na sã doutrina, como de refutar os que a contradizem. Então, numa carta pastoral, o apóstolo está dando as dicas aqui para Tito, seu filho espiritual, na organização da igreja. Tudo na nossa vida precisa ter organização. Tudo precisa ter regras, não é? O próprio Deus estabeleceu as regras, desde o início, no livro do Gênesis, a gente vai ver Deus dizendo para Adão e Eva que eles não deveriam comer do fruto da árvore do centro do jardim, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então precisa ter regras, organização, inclusive na sua vida espiritual. Você tem organizado a sua vida espiritual? Se você não organizar a sua vida espiritual, de acordo com a sua realidade de trabalho, realidade familiar, você não vai conseguir rezar. Mas se você organiza, se você pega ali, tenha uma organização da hora de acordar, a hora de dormir, os seus momentos de trabalho, onde você pode inserir ali a oração, seja o Santo Terço. Nós estamos fazendo a leitura da Bíblia, né, leitura espiritual, seja da oração pessoal, da Santa Missa, da adoração, aquilo que você vai estabelecer. Mas é importante nós vivermos essa experiência. E aqui, Paulo vai dizer a Tito, olha, eu te deixei aí na ilha de Creta para que você organize o que ainda falta. E aí, organizar o que ainda falta na igreja de Creta, para que os cristãos vivam de uma forma intensa a sua vida cristã, mas também a igreja possa fluir naquilo que é próprio dela. Depois Paulo vai dizer, não é, diante das instruções que ele vai dando a Tito, você precisa constituir presbíteros em cada cidade, conforme as instruções que eu te dei. Por quê? Os presbíteros, os padres, né, os sacerdotes serão aqueles que irão conduzir o povo de Deus para o próprio Deus. Eles são pontífices, né? Ponte entre Deus e o homem, entre Jesus e o ser humano. E aí ele vai falar aqui das qualidades do candidato ao sacerdócio, né? No início lá da igreja. Ele vai dizer, o candidato seja isento de acusação, casado com uma só mulher, tenha filhos crentes, não acusados de devassidão, nem rebeldes. É preciso que o bispo... Aí depois ele vai falar do bispo. Mas vamos pegar aqui essa realidade, casado com uma só mulher. Nossa, mas hoje os padres vivem o celibato, não é? O celibato é uma norma da igreja,
não é uma condição, é uma disciplina, mas ao longo da caminhada da igreja, a igreja teologicamente foi percebendo ali a graça e o valor do celibato, o valor cristológico, porque Cristo não se casou, o valor eclesiológico, porque a esposa do sacerdote é a igreja como ela é de Cristo, e o valor escatológico, porque no céu ninguém se casará ou se dará em casamento, não é? Então a gente já vive aqui essa dimensão do celibato. Mas ele dá esses pontos importantes, né? Que não tenha nenhum tipo de acusação, que se tiver filhos, eles sejam crentes, né? E não acusados de devassidão e nem rebeldes. Aí ele vai agora falar do bispo. É preciso que o bispo, como administrador de Deus, porque aí o bispo ele vai administrar a igreja, não é? Vai ter os presbíteros com ele, mas ele é aquele que é o gerenciador, o administrador dos bens eternos, né? Ele é um administrador de Deus, seja irrepreensível, olha aí as qualidades, ó, não seja arrogante, não seja dado à ira, não seja dado ao vinho, nem violento, nem avarento, pelo contrário, hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, santo e tem um domínio de si. É importantíssimo isso, não só para o bispo, mas para cada um de nós, essas virtudes, olha, o domínio de si, a santidade, a justiça, a prudência, sermos amigos do bem, sermos hospitaleiros, são virtudes que nós também podemos abraçar para a nossa caminhada de fé. Mas ele está aqui mostrando para Timóteo, ou melhor, para Tito, Timóteo nós já passamos, né? Para Tito, exatamente essas qualidades, essas virtudes que o episcopos, que o bispo precisa ter, não é? E olha que lindo, a igreja, desde lá dos inícios, desde os apóstolos, depois os sucessores dos apóstolos, até chegar em nós, ela tem a sucessão apostólica e ela tem as bases de toda a estrutura dela na Sagrada Escritura. Quando nós somos acusados do contrário, isso é uma baita mentira, porque a estrutura da igreja está toda na Bíblia, desde aquilo que Jesus instruiu no Evangelho e depois as cartas do apóstolo Paulo, depois nós vamos ver as outras, né, de Pedro, de Tiago. Então existe uma organização, existe uma inspiração. A igreja é inspirada, ela é o desejo do coração de Deus para este mundo. Ela é o reino de Deus acontecendo aqui na terra. Então nós precisamos agradecer muito a Deus por nós sermos católicos. E se você vive alguma dúvida, até mesmo sendo tentado a deixar a igreja, veja, a igreja foi edificada na rocha, em Cristo em primeiro lugar, e depois em Pedro e os outros apóstolos, e ela tem essa sucessão apostólica que não foi rompida em 2000 anos. Então, aí ele vai dizer também a respeito do bispo, apegado à palavra digna de fé segundo o ensinamento, seja ele capaz tanto de exortar na sã doutrina, como de refutar os que a contradizem. Nós vivemos tempos bem difíceis em relação a isso, né? Essa dimensão que todo mundo está sabendo do sino da Alemanha, a maneira que eles estão pensando lá, eles estão fora desse critério, não é? Apego à palavra digna de fé, apegado à palavra, o bispo deve ser digna de fé segundo o ensinamento, e seja ele capaz tanto de exortar na sã doutrina, como de refutar os que a contradizem. Então, são bases para que nós entendamos o caminho que Deus quer fazer conosco. Em primeiro lugar, tendo visão daquilo que Deus estabeleceu para a igreja, nós vamos colhendo de Deus esse discernimento, porque nós vamos sendo capazes de entender o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro e o que está no âmbito da mentira, aquilo que é a doutrina segura, a sã doutrina, daquilo que é contrário à sã doutrina. Então a gente não precisa ficar escandalizado com nada, o que nós precisamos é ser fiéis e rezar. Eu queria convocar você, e aí já estou até aqui, antes de tudo isso, falando da aplicação da palavra de hoje, eu quero exortar você a assumir o seu bispo em oração, o bispo da sua diocese. Isso mesmo, talvez você nem saiba o nome dele, procura saber dele e comece um processo de intercessão pelo seu bispo. Vamos rezar pela santificação dos nossos bispos.
ao invés de ficarmos falando, ao invés de ficarmos criticando, ao invés de ficarmos denegrindo, usando da maledicência, vamos rezar, porque a oração pode transformar todas as coisas. A oração pode mudar todas as coisas. Então, que diante daquilo que hoje Paulo está mostrando para Tito, que deve ser a organização da igreja, reze pelo bispo, reze pela santificação do clero. Essa já é a aplicabilidade do estudo que nós estamos fazendo hoje. Nós vamos colher a mensagem de Deus para nós a partir desse texto. A igreja é divina, está dentro do projeto de amor de Deus pela humanidade. É nela que devemos permanecer e nos fortalecer com todas as graças e bênçãos que ela nos oferece. Preciso amá-la como Jesus amou e ama a igreja. Devo me comprometer em rezar pela santificação do clero e dos bispos, amando-os com minhas orações. Faça isso e você vai perceber que você está participando dessa comunhão maravilhosa da igreja e você está participando da força intercessória que Deus quer que você assuma, e não a força crítica, negativa, ácida. Não, reze e você vai ver grandes transformações. Vamos rezar? Senhor, nós queremos agradecê-lo pelo dom da Santa Igreja Católica. Essa igreja que foi gerada no seu pensamento eterno, no seu desejo eterno, foi edificada na rocha que é o Senhor, mas na rocha também que era o apóstolo São Pedro, primeiro Papa, o vigário do Senhor aqui na terra. Nós queremos agradecer pelos apóstolos, nós queremos agradecer pela sucessão apostólica, pelos bispos, pelos padres. Nós queremos orar por eles, pedindo a santificação do clero, a santificação dos nossos bispos, que todas as qualidades, virtudes que eles necessitam para nos conduzir, que o Senhor possa conceder a eles. Mas nós somos tão beneficiados pelo ministério episcopal dos nossos bispos, nós somos tão abençoados pelo ministério sacerdotal dos nossos padres, nós somos tão agraciados pela igreja e por tudo aquilo que ela nos oferece. A comunhão da palavra, a comunhão da Eucaristia, os sacramentos, o sacramento da penitência, o magistério da igreja, a tradição. Nós só podemos dizer muito obrigado por toda essa organização. Desses 2000 anos, o Senhor foi organizando, conduzindo até chegar o tempo onde nós estamos, para que essa igreja, Sacramento Universal de Salvação, nos ajude a chegar no céu. Obrigado, Senhor, por esse dom, obrigado por essa graça e por tudo aquilo que o apóstolo Paulo hoje no texto instruiu a Tito e que alcançou o nosso coração. A Ti seja dada a honra, a glória e todo o louvor. É isso que nós precisamos colocar no nosso coração. Nós somos abençoados demais, agraciados demais por sermos católicos, fazermos parte dessa igreja. Se alegre por esse dom e assuma como compromisso a partir de hoje a intercessão pelos bispos e pelos padres. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.